Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Mais uma live, né? A segunda live do professor Bira. Esse bate-papo, esse diálogo maravilhoso. Esse diálogo que não é vertical, é horizontal. Vou saudar agora a deputada Lídice da Mata, falar um pouco sobre a senhora. Nascida em Cachoeira, mãe, avó e feminista, primeira senadora da Bahia e primeira prefeita de Salvador. Também foi deputada estadual em 2 mandatos e está em sua terceira passagem na Câmara dos Deputados. Começou na política como líder estudantil, quando ainda cursava economia na Universidade Federal da Bahia. E teve intensa participação nas lutas populares pela anistia e contra a ditadura militar, contra o autoritarismo aqui no Brasil. Exerceu o cargo de vereador em Salvador no ano de 1982. Participou nas campanhas das diretas já, foi deputada federal constituinte, né, contribuiu para formular essa Constituição Cidadã em 1986. Deputada estadual por 2 mandatos, em 1998 e 2002. Deputada federal em 2006, senadora em 2010 e cumpriu um grande mandato que nos orgulha, nos honra até 2018. Atualmente, deputada federal da Bahia, pela Bahia, eleita com mais de 100 mil votos. A senhora me representa. Boa tarde, minha querida deputada federal Lídice da Mata. Boa tarde, Bira. Boa tarde a todos que lhe acompanham nessa live já de sucesso. Eu quero agradecer a participação hoje aqui. E estava aqui interessado, ouvindo você falar dessa situação aí. Queria, lá nos Estados Unidos, a gente pode lhe ouvir um pouco mais sobre isso, porque essa é uma luta muito importante para os negros no mundo e para o Brasil, né? Eu queria destacar uma coisa, Bira. Primeiro, a posição absolutamente repressora do presidente dos Estados Unidos, né? Ameaçando. E, por outro lado, e eu acho que isso é muito bom, é a gente poder ter exemplos a relatar positivos, que é a atitude do prefeito. O prefeito da cidade não aceitou a repressão, disse numa frase que são tijolos e cimentos versus a vida humana, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Quando as pessoas têm um compromisso com a luta pela igualdade, pela liberdade, quando elas respeitam e não apenas toleram, né? Quando elas respeitam e são realmente convencidos da necessidade da igualdade, elas podem ajudar a luta. E eu acho que a posição do prefeito é uma posição que tem ajudado a batalha política que os negros estão travando lá. É uma posição muito responsável, de responsabilidade social, de responsabilidade à vida. Realmente é um grande humanista. Vamos começar nosso bate-papo, deputada, porque assim, a sua biografia, a sua história, a sua luta, todo mundo já conhece. Todo mundo sabe quem é Lídice da Mata. Mas aquela menina que saiu de Cachoeira, filha de socialista, tá na veia, que eu já sei. Aquela menina que sai de Cachoeira para batalhar, uma mulher forte, né? Eu queria saber um pouco mais. Quem é Lídice da Mata? Essa menina que sai de Cachoeira e vem para cá. Me conte um pouco. Conte a meu público aqui, por favor. Olha, Bira, eu não saí direto de Cachoeira para aqui. Na verdade, eu saí de Cachoeira com 2 anos de idade. E de lá eu fui direto para Ipiaú, que é um município no sul da Bahia, um município produtor de cacau à época, onde já morava o meu tio, Salvador da Mata, e toda a sua família, onde minha mãe também tinha uma outra prima. E lá, meu pai foi transferido como funcionário do Banco do Brasil, eram transferidos antigamente para muitas cidades. E ele, de Cachoeira, foi transferido para Ipiaú. Nós moramos lá 3 anos, mais ou menos 3 anos, e nós chegamos em Alagoinhas em 62, por aí. Meu pai queria muito, gostava muito de Ipiaú, mas ele queria muito voltar para a terra dele, por causa da mãe dele, que se encontrava enferma e tinha ficado cega, e não tinha
Aquela época não tinha Banco do Brasil em Catu. Por isso ele ficou em Alagoinhas, que era o local mais próximo onde tinha Banco do Brasil. E eu, de 5 a 16 anos, mais ou menos, vivi em Alagoinhas até que saí para vir para Salvador, estudar, fazer o colegial no Central, no Colégio Estadual do Central. Na verdade, a ideia era que eu viesse para estudar ainda no colégio que existia da Universidade Federal da Bahia. Era... Você lembra aí? Não me lembro agora o nome. Mas quando eu estava vindo, encerrou as atividades desse colégio e eu fui para o Central. Naquele tempo a gente disputava, viu? Se ia ficar no Central ou no Severino, quem via do interior já vinha articulado, tinha que chegar com muita antecedência, se inscrever na matrícula, era uma disputa muito grande e eu vim determinada para estudar no Central. Minha irmã, que já morava aqui, articulando para que eu não perdesse a matrícula, e eu consegui. E estudei os 3 anos no Central, saí do Central em 1976, já aprovada na Universidade Federal da Bahia em Economia. Olha como nossas vidas se cruzam. Eu também fui aluno do Colégio Central, Colégio Estadual da Bahia. Durante 3 anos também tive a honra. Eu já sabia que a senhora tinha estudado lá, porque lá tem uma mensagem honrosa ao nome da senhora. Mas, deputada, a educação... Você sabe quem estudou comigo também nesse mesmo período? Sim. O ex-secretário de Cultura, meu querido amigo, Jorge Portugal. Também estudou na sala em frente que eu estudava, estava Jorge Portugal. Paula Ribeiro. Que massa, que legal. Deputada, olha só, nós vivemos um momento muito complicado no nosso país. Houve a ruptura institucional em 2016, né? E o que é que ocorre? O jovem hoje, ele, por conta dessa criminalização da política, ele está desacreditado, né? A gente faz um esforço, quem está no chão da escola, quem está em sala de aula, professor de história, geografia, sociologia, todos chamam o jovem para essa consciência, né, para essa interpretação, essa leitura crítica que tem que se ter acerca da realidade. A senhora que tem toda essa experiência de vida, experiência na política, de uma militância pró-democracia, a senhora democrata, foi constituinte, contribuiu para elaborar essa Constituição Cidadã, que nos dá, né, a garantia dos direitos sociais. Qual o recado, né, que a senhora daria a esses jovens que declaram não gostar de política e desconhecem o regime autoritário? Porque muitos deles estão aí dizendo, flertando, exaltando a ditadura. Qual o recado que a senhora pode dar, deputada? O que eu posso dizer a eles é que quando a ditadura se instalou no Brasil, eu tinha 7 anos de idade. E passei, portanto, todo o resto da minha infância, adolescência e juventude no regime ditatorial. Posso garantir que não é bom. Eu posso assegurar que quem passa por isso deseja de maneira fervorosa a democracia. E acho que mais do que isso, basta eles olharem para os principais países do mundo hoje, do mundo democrático, e ver se alguém abre mão da democracia. Tantos admiram a Alemanha, tantos admiram a França, tantos admiram e pensam em chegar na Inglaterra. Todos esses países são democráticos. Outros pensam em ir aos Estados Unidos, que afinal de contas é a América, aqui mais próximo de nós temos uma influência grande, também vive um sistema democrático. Verdade, de vez em quando, com essa ascensão de forças como essa de Trump, com conflitos grandes na sociedade, mas ainda assim com uma Constituição que protege a democracia. Ninguém discute nos Estados Unidos, vai ter uma intervenção, um golpe. Não. Isso não é possível, não existe como referência. Assim como não existe na França, como não existe na Inglaterra, como não existe na Alemanha, na Espanha. Esses países são consolidadamente países que amam a democracia. E a democracia é o quê? É a liberdade. A liberdade de ter opiniões, a liberdade de se organizar, a liberdade de participar, sem que ninguém lhe impeça. A liberdade
ela é extremamente, é fundamental na vida do ser humano. O ser humano caminha sempre na busca de liberdade, né? E é claro que essa liberdade tem que estar condizente com a liberdade do outro que está ao seu lado, senão ela vira um abuso. Associada à igualdade e à fraternidade, né? A justiça Exatamente. social. Deputada, qual a importância da mulher na política? A senhora Ora, que é uma Bira, defensora nós somos... da mulher na política, eu acompanho seu trabalho. Ó, Bira, nós somos... Oi. Eu não li tudo, mas eu vi o início. Nós Qual a somos importância 50... da mulher na política? Sim, nós somos 52% da população, nós mulheres. Portanto, somos a maioria. Como é que nós podemos falar em democracia se a maioria não participa dela? Não tem poder de decidir, né? Não tem poder de trazer para a sociedade a sua contribuição. Não tem direito de colocar suas reivindicações. Então, a mulher precisa participar da política por isso, porque ela é a maioria na sociedade, ela precisa ter o seu direito assegurado. Que direito? O direito à creche, o direito a ter uma escola digna para seus filhos, o direito a poder trabalhar. Hoje as meninas já têm esse direito, digamos assim, adquirido e pensam que sempre foi assim. Mas nós sabemos que não. Sabemos, inclusive, que a educação no Brasil, quando se iniciou a escola, as mulheres não podiam ir para a escola. Elas ficavam em casa, né? E só os homens tinham direito a estudar na escola. Então, pouco a pouco, as mulheres foram conquistando. Nós temos menos de 100 anos da conquista do direito de voto no Brasil para as mulheres. E isso faz com que muitas mulheres ainda não entendam sequer a importância de dar esse voto. Muitas mulheres votam em quem o filho manda, a filha, manda ou pede, em quem o marido pede. Não pensa que a sua cidadania é um direito inalienável, que ela não deve abrir mão, que ela deve decidir o seu voto. Conversando com a família, sem dúvida, ouvindo a opinião de um e de outro, mas formando a sua própria opinião. Porque é o nosso direito que está em jogo. E quando a gente vê uma sociedade como a sociedade brasileira, machista, com uma violência contra a mulher tão grande, a gente sente que é necessário que a mulher participe da política para que ela possa votar, escolher, fazer, executar políticas públicas que defendam as mulheres. Quando eu era criança, Bira, a gente ouvia dizer assim, minha mãe sempre dizia: fulano de tal, teve uma confusão na casa de fulano. Menino, briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje, briga de marido e mulher, quando há violência, o Estado mete a colher. Portanto, mudou muito a vida. E é preciso que as mulheres afirmem o seu direito a uma vida digna, a uma vida correta. Não é possível que os pais continuem tendo filhos com mulheres e as abandonem sem garantir, no mínimo, a pensão, a alimentação dos seus filhos. Não é possível que a mulher tenha que trabalhar com direitos diferentes dos homens, com salários diferentes dos homens. E nisso tudo a mulher negra é o elo mais fraco dessa corrente. É quem tem um salário menor, é um salário pelo menos 30% menor do que, às vezes chega a 50% menor do que o homem branco, né? Então, há quanto tempo, quando eu era jovem, tinha meus 14 anos de idade, 15, a gente via muito no jornal aquela referência assim: precisa-se de secretária, tem que saber datilografar, saber isso, saber aquilo, vestir-se bem e ter boa aparência. Que boa aparência era essa? Em geral, não era uma aparência negra. Portanto, nós precisamos combater tudo isso, e para isso as mulheres negras, os homens negros, todos aqueles que são maiorias discriminadas na sociedade brasileira precisam conquistar os seus direitos. Com certeza, e tudo passa pela educação, não é? Uma educação plural, uma educação multicultural,
uma educação que respeita a diversidade, né? Sim. É importante para formar cidadãos conscientes, plenos, e que vai exercer, entender que a política, é na política que se decide a nossa vida, é na política que a gente pode exercer nosso direito. Deputada, o pessoal, a galera da federação, viu? Engenho Sim. Velho de Brotas, Calabar, Massaranduba, Nordeste. Tá todo mundo mandando um abraço para a senhora, a comunidade do Instituto Federal da Bahia, que a senhora tem uma ligação. Oh, eu ganho um grande abraço. O Instituto Federal da Bahia, que é sua casa, mas é também... Mas é o legado da escola técnica, que era a escola do meu tempo, onde eu pude ir convocar os estudantes na porta para participar de tantas manifestações em defesa do ensino, da escola, de verbas para a educação e por liberdade política. O Engenho Velho de Brotas, o Engenho Velho da Federação, tantos lugares onde eu sempre tive a minha militância política e representei, julgo bem, quando vereadora de Salvador, né? Eu tive uma votação muito grande em Brotas, no fim de linha de Brotas, especialmente, mas em todo o bairro de Brotas, porque eu era moradora de Brotas, mas também tinha uma militância grande em toda a federação, ali no Binóculo, eu e a Ladilce, na Ferreira Santos. Onde eu moro. Que beleza. Sim, que beleza. Sim. Ô, deputado, o papo tá gostoso, tá legal. Eu queria fazer mais uma pergunta à senhora. Com a sua história, com a sua bagagem política, a senhora sempre esteve atenta à educação e aos mais vulneráveis. Sempre foi uma preocupação da senhora a questão da vulnerabilidade social, haja visto que a sociedade soteropolitana ela é muito desigual, tem uma herança, tem um ranço forjado na escravização, né? Do povo preto. E a senhora tem uma marca, que essa marca continua, que foi a Fundação Cidade Mãe. A senhora sempre teve essa preocupação com os mais vulneráveis. Eu queria saber da senhora, o tempo passou, e o que esperar agora de Lídice da Mata com um projeto para a educação e esse projeto de acolhimento, esse projeto social? Fale aí para essa galera mais jovem, que é a maior parte do meu público. Que eles têm que saber. Olha, eu continuo sendo uma apaixonada pela causa da educação. Eu nunca fui professora, fui professora só de banca, mas sempre fui apaixonada pela educação. A minha família é uma família de professores, a minha família por parte de mãe. Minhas tias eram professoras, meus tios todos foram professores universitários. Meu tio Gilberto foi diretor da Escola de Agronomia da UFBA. Meu tio Salvador era professor de ensino médio, professor de latim, diretor da escola do Rio Novo, diretor do colégio, ginásio Rio Novo, um grande educador. E meu tio Raimundo chegou a ser secretário de Educação da Bahia, com o Juraci, era do grupo de Anísio Teixeira e foi um grande educador, foi professor da Escola de Pedagogia da UFBA. Então, eu herdei essa paixão pela educação do meu avô Zezé e dos meus tios todos. E por quê? Porque eu acho que a educação, além da vida, né, é o primeiro direito básico que você tem que dar a uma sociedade. Sim. Nós não nos constituímos enquanto nação se não tivermos uma sociedade educada. Na educação básica, em primeiro lugar, todas as crianças na escola, todos com acesso à alfabetização, e com esta base nós construiremos uma nação. O ensino médio sempre foi um gargalo na educação brasileira, e por isso precisa ser superado esse gargalo. Né? Nós temos que resolver esse desafio da educação do ensino médio. Escola de tempo integral, como defendeu Anísio Teixeira, como a Escola Parque, experiências que nós tivemos inovadoras ainda na Bahia do final dos anos 50, início dos anos 60, precisa retomar. É claro que hoje nós estamos em outro momento, não é, da vida, da sociedade, com novas ferramentas, e a educação modifica. Mas ainda temos desafios tão semelhantes
aos anos 50 e aos anos 60 no Brasil, Bira, que me impressiona, né? E um deles é este, o desafio de firmar a educação pública, a escola pública, gratuita, de qualidade, inclusiva. O inclusiva é uma palavra de ordem mais recente, quando a escola pública entendeu que tem um desafio também de incluir aqueles diferentes, aqueles que têm alguma deficiência, ou chamada pessoa com deficiência, com problemas psiquiátricos, ou mesmo com alguma síndrome, ou com cegueira, ou com surdez, e que depois de muita discussão a nível pedagógico se concluiu que, em vez dessas crianças serem criadas de maneira especial, elas deveriam desde cedo serem criadas buscando o respeito das outras e acostumando-se ao convívio com os outros. Isso é o respeito à diversidade. Nossa escola precisa se qualificar para isso. E este é o desafio de todos nós. Você vive, na verdade, você participa de uma experiência que é, em certa medida, uma experiência privilegiada, que são as escolas, né, os institutos federais de educação, que são institutos tecnológicos, ou não, né, mas são institutos tecnológicos com tradição tecnológica, e com uma qualidade de ensino também que é uma referência na educação brasileira. E, portanto, essa experiência de fazer educação de qualidade, você tem que ajudar a cidade de Salvador e o estado da Bahia a encontrar. Olha, deputada, a senhora falou, tocou em pontos assim muito caros na minha vida pessoal, porque, queria que a senhora saiba, eu sou mestre em educação. Eu tenho mestrado em educação. E porque eu fui fazer o mestrado em educação, e no mestrado em educação eu fui discutir a história e cultura afro-brasileira, né? A importância de se discutir a cultura africana no currículo. Né? Por que eu fui discutir isso? Eu fui discutir porque na minha adolescência, quando criança, eu sofri os apelidos jocosos, os bullying, né? Então, eu dizia já desde pequeno que quando eu crescesse, seria um pesquisador para justamente tentar dirimir, né? Reduzir esses danos sociais, porque só quem é vítima do racismo, da homofobia, do machismo, é que sabe a dor. Então, a gente precisa justamente, eu já faço um apelo à senhora, e assim, acredito que a senhora é forte candidata, com um projeto muito forte, que leve essa pauta para incluir de forma propositiva, afirmativa, a Lei 10.639/03, que foi ampliada para a Lei 11.000, que também traz a cultura indígena, que também se discuta a questão da educação sexual, que se discuta também o papel da mulher na sociedade, porque quando as crianças, adolescentes, eles têm acesso a esse conteúdo, vai descolonizar as mentes, vai fazer com que se crie sujeitos ativos e ativos. Oi, deputada. Bira. Oi. Estou escutando. A senhora me escuta? Escutei. Veja bem, antes da Lei 10.632, sim, esse desafio de discutir de maneira diferente uma pedagogia inclusiva que valorizasse a presença dos negros na nossa cidade. Na minha gestão, nós fizemos um projeto que se chamou Cadernos Pedagógicos, que eram os cadernos usados na nossa escola municipal, que substituíam as lendas europeias pelas letras do Olodum, do Ilê, do Muzenza, dos blocos afros da Bahia e as lendas africanas. Claro. E nós estabelecemos um projeto que foi um projeto inicial. Me lembro que na escola de Pirajá a gente tinha isso, que trazia personalidades negras consideradas vitoriosas, né, dentro de um conceito da sociedade,
para que elas contassem suas vidas às crianças daquela escola. Então, com isso, nós trouxemos a Salvador, a Escola Pública Municipal de Pirajá, Benedita da Silva, Antônio Bandeira, e tantas outras pessoas que aqui na Bahia também tinham feito, digamos assim, sucesso, né? Um sucesso de reconhecimento da sociedade. E que essas crianças, portanto, passaram a ver e conhecer e se identificar com elas. A representatividade é se ver, né? É muito importante para nós, quando digo a participação da política, quando eu olhava para aquela Câmara dos Deputados e via, agora melhorou um pouquinho, mas ainda vejo, aquele conjunto de homens de paletó, todos falando, todos dando sua opinião, e não aparecia uma mulherzinha, não aparecia uma mulher, ou aparecia uma de vez em quando, a gente vai se sentindo sem estar representado. Assim também a gente se vê quando olha para um parlamento todo de brancos, excessivamente brancos, sem a presença negra. A Câmara de Salvador, não. Eu acho que a Câmara de Salvador sempre teve uma presença de negros, né? Há muitos anos, porque o nosso povo é majoritariamente negros. Mas é preciso ter também negros que tenham consciência da sua discriminação, que lutem, que ajudem, assim como nós precisamos ter mulheres, sempre, cada vez mais um número maior, mas um número maior de mulheres que tenham consciência da necessidade de superar a discriminação. E essa luta que nos une também, mulheres e negros, para que nós possamos criar uma Salvador pós-pandemia com um maior índice de igualdade, voltada para políticas públicas de inclusão social, para uma escola de inclusão, uma escola que inclua e acolha as crianças dessa cidade. Essa experiência, Bira, da educação me comove muito, da escola pública e do acolhimento às crianças. Eu hoje gravei um vídeo para uma instituição que me é muito cara, que é o Projeto Axé. No início da década de 90, era uma marca da pobreza no Brasil, as ruas se encherem de crianças que viviam nas ruas. Em Salvador também. E o Projeto Axé chegou aqui como uma ONG, uma organização não governamental, coordenada por César Ila Roca, um louco utópico e genial, que estabeleceu uma pedagogia do amor, a pedagogia do namoro, onde os educadores não ficavam dentro das salas de aula, eles iam às ruas conquistar o menino e a menina para trazê-lo para dentro do axé, numa busca de conquistar. As janelas tinham que ficar abertas, as aulas tinham que ser menores, porque aquele menino não estava acostumado a ficar na rua, não estava acostumado a ficar em um local fechado. E esse projeto vitorioso faz 30 anos fazendo uma busca de inclusão de meninos, em maioria negros, né? Então, projetos como esse, nós temos que incorporar a experiência educacional da nossa cidade. Ô, deputada, que aula, viu? Estou muito feliz, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando está muito feliz. Eu estou assim, em êxtase poder ouvi-la com tanta sabedoria, com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto zelo. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Obrigada. Pergunta para a Lídice. Me diga uma coisa. Tem algum segredo, tem algo que Lídice gostaria de falar, que nunca falou, que ninguém saiba? Me conte aí. Ah, não, eu sou muito... Um segredo. Eu sou muito da minha. Segredo, como diria doutor Tancredo Neves, segredo dividido para 3 não existe. Porque ele dizia assim, se você não pode guardar seu segredo, como é que quer que eu guarde? Né? Ainda mais falar um segredo com centenas, milhares de pessoas que estão aqui me ouvindo. Então, a minha vida é um livro aberto. Né? Eu sei disso. Mas segredos não existem, não. Uma curiosidade nessa caminhada, nessa trajetória. A senhora deve ter muitas. Muitas histórias, sim, para contar. Pra gente aí, rápido. Aqui, eu tive uma experiência
muito singular na Prefeitura de Salvador de ter sido a primeira mulher eleita, né, na cidade, né? E existia uma curiosidade, porque geralmente quando as embaixadas e os embaixadores chegam nos municípios, vêm, visitam as autoridades, os prefeitos e é, os governadores, e trazem um presente, é protocolo diplomático. Eles oferecem um presente de sua terra e nós oferecemos um da nossa terra. E como o meu nome termina com e na língua portuguesa um nome que termine com ou com I pode ser de homem ou de mulher, eu recebia os embaixadores e muitas vezes vinham presentes masculinos, porque eles nem pensavam que podia ser uma mulher prefeita, né? E aí, quando viam que era uma mulher, quando chegava, e corriam para trocar o presente, ou os embaixadores mais bem informados perguntavam antes e traziam um presente que pudesse ser, digamos assim, só de mulher ou só de homem. Essa é a curiosidade do cargo de prefeita. Que legal! A gente está chegando, né, caminhando para o finalzinho. Eu gostaria de ficar a tarde toda aqui aprendendo com a senhora. E chega num momento assim muito gostoso, né? Sei. Que é o momento. Oh, que é isso? Eu estou começando agora engateando. Que estou bebendo nessa fonte. É um movimento que a gente chama de ping-pong. Você está me escutando bem? Ping-pong. Eu vou falar uma palavra para a senhora e a senhora vai dar um significado a essa palavra, né, o que representa para a senhora. É uma brincadeira gostosa que eu fiz com o Benice, né, e agora fazendo para a senhora. Observe como eu estou valorizando as mulheres, porque a importância, né, da mulher na política. Que beleza, né? Isso é de um valor inestimável. E mulheres fortes, representativas, que vão empoderar tantas outras para virem para a política, né? Decidir suas vidas. Sem dúvida. Deputada Lídice, Salvador. Salvador é amor. Salvador é acolhimento. Salvador é mãe. Salvador é a cidade mãe do Brasil. Salvador está no coração de todos os brasileiros. E, na minha opinião, pode ser a melhor cidade para se viver no Brasil. Porque nós não temos o tamanho de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, graças a Deus. Nós ainda podemos planejar a vida dessa cidade para não crescer mais tanta população e crescer os serviços, crescer a qualidade de vida do nosso povo. Então, Salvador é a mãe do Brasil. Eu que saio da periferia. Periferia é a dificuldade, né? É a luta, é a resistência. É a resistência por uma qualidade de vida melhor. Baiano é festeiro, né? A gente adora festa. Festas populares. A festa do Bonfim é uma festa maravilhosa que está no meu coração. Para mim, o Réveillon da Bahia e a festa do Bonfim. Tenho saudades da festa da Conceição da Praia, que eu frequentei muito na minha juventude estudantil. A festa da Boa Viagem, que hoje já não existem praticamente, mas são festas que fazem parte muito da minha memória afetiva. Agora, a grande festa, que eu sempre amei muito, por ser uma pessoa do interior, que nasci no interior e que vivi muito tempo no interior, certamente é o São João. Eu amo o carnaval, mas adoro o São João. Gênero todos, né? Gênero é mulher, gênero é homem, gênero são aquelas pessoas que optam, que têm uma orientação sexual diferente. Gênero é para se respeitar. Mulher São tantas as mulheres que penso como um exemplo de luta, de vida. Simone de Beauvoir, que é essa mulher extraordinária, que ampliou as nossas possibilidades de pensar. E hoje eu tenho também que fazer uma referência a uma mulher que eu tenho uma admiração enorme, que participou da nossa campanha na prefeitura, esteve aqui presente comigo e que cada dia admiro mais, que é Luísa Erundina. Foi prefeita de São Paulo, sob um fogo cerrado, fez coisas importantes naquela cidade. Eu
cheguei em São Paulo uma vez e ouvia as rádios bradando: nordestina, nordestina, veio de lá, está governando essa cidade, agora todos que vão querer vir de lá também para isso. E eu fiquei assustada, não entendia nada daquilo, não compreendia. Eu disse, eu ouvia falar nesse negócio desse racismo, Xenofobia, né? dessa discriminação com o nordestino, mas eu era nordestina, que vivia no Nordeste, nunca tinha vivido aquilo. Compreendi a importância de Erundina naquele momento, na cidade de São Paulo, e acompanho e admiro sua vida, e vejo Erundina hoje, com mais de 80 anos, às vezes no debate da reforma da Previdência, até 2 horas da manhã, naquela resistência. Para mim, é um exemplo de mulher. Política. Política é vida, né? Política é relação da sociedade, política não é isso que as pessoas dizem. Política, com P maiúsculo, é exatamente a relação que nós temos na vida da cidade, na comunidade, no Estado, no país, na família. Nós temos política na família, né? Sempre faz uma política ali, tem que um irmão mais brabo, que a gente tem que xeretar um pouquinho para ele não brigar com a gente quando é pequeno, é mais forte para não bater, tem que ver se ele não dedura a gente para o pai, para a mãe. Tudo isso é política, né? E a gente tem que aprender a fazer desde cedo. Mas política não é. Política é dizer a verdade, política é principalmente você negociar os interesses da sociedade, representar a sociedade. Então, a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, esses são espaços de negociação. Não é errado você negociar. No Brasil se criou muito um preconceito contra negociar. De que adianta eu chegar lá com proposta mais radical e não ter votos para fazer valer aquela força? Eu tenho que chegar com a proposta mais radical, representando o interesse do trabalhador, mas tenho que ver qual é a proposta que pode me fazer vencer mais, qual é o caminho que eu posso tomar para vencer de maneira mais ampla, e quando não tiver esse jeito, o que é que eu posso garantir de menos pior para a vida do trabalhador. Fake news. Fake news é um horror, é um crime. Fake news é a mentira tentando se tornar verdade, usando de mecanismos que antes não existiam, porque mentira sempre existiu. O que não existiu, não existia era a mentira usada com a tecnologia avançada para chegar em todos os lugares ao mesmo tempo e contaminar a sociedade com aquela ideia falsa. Tanto, mentira é crime e nós devemos condená-la. Ditadura. Ditadura é repressão, ditadura é falta de liberdade, ditadura no Brasil significou tortura e morte, e em todos os lugares do mundo, ditadura é algo a ser vencido. Democracia sempre. Covid/esperança. O Covid chegou ao mundo e nos trouxe tanta tristeza e nos traz tristezas diariamente, não é? Mas eu tenho a esperança de que a gente consiga sair dessa fase, que consigamos vacina, que consigamos remédios, porque a inteligência humana está colocada à disposição disto, e que a gente vá conseguindo vencer essa pandemia. Há 100 anos atrás houve uma com esse tamanho e foi vencida pelos seres humanos. É um momento para vencer isso, precisa ter solidariedade. Ficar em casa nesse momento é um gesto de solidariedade, porque você protege a si mesmo, mas protege o outro também. Você se protege de contaminar e protege de trazer a contaminação para sua casa, protege de passar a contaminação para outro, porque, no caso, essa é uma doença que começa sem apresentar sintomas, muitas vezes, e é para ser superado. E eu estou torcendo todos os dias. Eu tenho quase 70 dias aqui. É um sofrimento. Eu estou sofrendo e acho que todos estão sofrendo. Mas é para que nós possamos superar isso e poder voltar a nos abraçar, poder voltar a conviver, porque o homem é um ser social, né? Lá na Idade Média, na pré-história, a gente procurou se articular em sociedade. Então, nós vamos encontrando a nova forma de viver em sociedade, mas só podemos viver em sociedade, com interdependência de outro ser humano. Lide-se.
Lídice sou eu, essa velhota, né? Mas Lídice velhota porque já tenho 64 anos. E como diria Alice Portugal, minha amiga, já fomos musas, viramos museu. Mas Lídice é também o nome de uma cidade, de uma pequena vila. E é em homenagem a essa vila que meu pai e tantos outros pais colocaram o nome de seus filhos, de suas filhas. Né? Uma vila que foi destruída pelo fascismo, foi destruída pelo nazismo. Hoje, na República Tcheca, a época Tchecoslováquia. Então, eu tenho esse compromisso com meu pai, né, por ter me dado esse nome, de não permitir em momento algum o fim das liberdades, muito menos combater, e muito mais combater o racismo e todas as formas de discriminação na sociedade. A senhora, como uma grande estadista, como uma grande democrata, mande uma mensagem de esperança para o seu povo, para o povo de Salvador. Eu tenho muita esperança, uma cidade linda como a nossa. Eu acho que daqui a pouco vai passar, gente, se a gente ficar em casa, vai passar mais leve. Então, vamos ficar em casa para ter menos morto. Para mim, me alivia. Eu gosto muito de gente, de povo. Então, quando eu estou um pouco triste com esses isolamento, eu chego na janela e vejo assim, uma luz acesa e penso que tem uma outra pessoa lá naquela casa. Aí sim, é uma alegria ver o barulho de toda a cidade. Deputada... Bira. Sim, eu vi. Deputada, nós estamos chegando ao nosso final. Eu queria deixar uma mensagem para a senhora. Eu, como educador, eu trouxe a mensagem de Malcolm X, né? Para a senhora, assim como fiz também com o Denise, porque eu acredito na educação. A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence a pessoas que se preparam hoje. Exatamente. Então, gratidão à senhora, muito obrigado, todo o meu carinho, todo o meu respeito, dizer à senhora que o seu programa de governo me representa e a senhora tem todo o meu apoio, tem toda a minha dedicação. Vamos fazer esse programa juntos, porque tudo que é feito a muitas mãos representa muito mais. Tá bom? Gratidão. Obrigada, gratidão a você. Beijo, tchau.